da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Apesar da preocupação de abandonar o palacete da Cité naquela mesma noite, Carolina Davenport, contida pelos filhos, esperou pela manhã, quando se retirou de Paris, despedindo-se da sobrinha secamente. Por essa época, Henrique de Saint-Pierre começou a cooperar mais assiduamente na solução dos negócios que envolviam a antiga residência de Cirilo. No círculo de tantas dores e preocupações, somente a perspectiva do casamento próximo de Beatriz oferecia ensejo a determinadas esperanças de paz. A noiva aguardava as melhoras da genitora para marcar a data do consórcio. Desde há muito o rapaz manifestava desejos de não adiar o enlace por mais tempo. No entanto, Beatriz não se sentia bem entregando a Alcione o peso de todos os encargos relativamente à enferma. Susana, logo após o falecimento do velho professor, atingira um estado especial de inércia, piorando sempre a olhos vistos. As duas filhas de Cirilo revezavam-se devotadamente no sentido de amparar a doente, com todos os recursos ao seu alcance. Alcione andava abatida, no entanto, as lutas agravaram-se cada vez mais. Certa noite, Rob, já quase homem feito, demorou-se mais do que de costume. A filha de Madalena inquietou-se, sentindo que algo de grave sucedera, amargurando-lhe o coração. De fato, enquanto confiava à irmã os pensamentos que a atormentavam, um portador do abade d'Urville, clérigo de São Landry, pedia sua presença urgente. Senhorita, exclamou respeitosamente, dirigindo-se à moça, que o ouvia surpreendida. O Sr. Rob, há 2 horas, foi vítima de um desastre, quando mal havia saído da igreja. Que foi? Inquiriu Alcione sem disfarçar a enorme aflição. O rapaz ia distraído quando um carro o acolheu brutalmente. Os cavalos espantaram-se e o cocheiro não teve tempo de evitar o desastre lamentável. E como está ele? Muito mal. As feridas do peito sangram com abundância. Mal pode falar e pediu ao abade d'Urville que a prevenisse com urgência. Não há tempo a perder, murmurou Beatriz. Daí a minutos, o carro dos Davenport saía à pressa, conduzindo as duas irmãs. Em um recanto da igreja de São Landry, o filho adotivo de Madalena experimentava o esgotamento rápido de suas forças. O sangue borbulhava incessantemente das feridas abertas. Debalde um médico aplicava os recursos limitados da sua ciência. O afluxo de sangue cedera em determinadas regiões, mas a incisão profunda ao longo do peito era uma fonte inestancável. Não havia mais esperanças. D'Urville e alguns companheiros assistiam-nos, certos de que o músico estava perdido. Percebendo a seu lado a irmã muito querida, o rapaz pareceu concentrar as energias supremas no desejo de lhe transmitir os últimos pensamentos. A voz era-lhe como um sopro. Alcione inclinou-se, esforçando-se para não chorar. Beijou-o com um enternecimento fraterno e sentou-se ali mesmo para que a fronte dilacerada lhe repousasse no regaço fraterno. O ferido esboçou um sorriso leve que sensibilizou os assistentes. Então, Rob, como foi isso? Perguntou a irmã, quase colocando os lábios aos seus ouvidos. Deve ser a vontade de Deus que se cumpriu. Alcione, muito comovida com a doce resignação do moribundo, voltou a dizer: Levantar-te-ei comigo para casa. Haveremos de tratar das feridas com atenção. O carro nos espera à porta. O ferido tentou fazer um gesto que significasse a sua impossibilidade absoluta, chegando tão somente a murmurar: Não posso mais. Beatriz procurou o facultativo, que tirava o avental tinto de sangue, e pediu licença para remover o rapaz. O doutor, entretanto, não concordou, exclamando: É inútil. A providência apenas agravaria os padecimentos do enfermo. Seus minutos estão contados. O grande ferimento do peito produzido pela pata do animal é irremediável. O caso é assim tão grave? Indagou a filha de Susana, alarmada. A morte é uma questão de momentos, respondeu o médico um tanto displicente.
Alcione, que compreendia a situação, inclinara-se para o moribundo como se estivesse acariciando um filhinho. No instante em que se verificou o desastre, esclarecia o abade D'Urville em voz alta. Quis prender o cocheiro culpado, a fim de puni-lo como de justiça, mas Rob não consentiu, dizendo-se o único culpado do incidente. O rapaz olhou a irmã longamente, ansioso de ler no seu rosto a aprovação de sua atitude. A filha de Madalena entendeu a sua linguagem silenciosa e disse: Fizeste muito bem, Rob. É preciso não disputarmos com o mundo, a fim de encontrarmos o caminho que conduz a Deus. O agonizante teve uma expressão de grande conforto íntimo e, reunindo as suas reduzidas possibilidades orgânicas, falou, entrecortando as palavras. Desde que mandei os gendarmes libertar o cocheiro, por entender que me cabia a culpa, sinto que não tenho mais a pele negra, que tenho a mão e a perna curadas. Veja, Alcione. E fazendo um esforço ao qual não podia corresponder a mão quase hirta, continuava murmurando. Minha mão tem agora 5 dedos, e tenho a impressão de que me curei dos olhos para sempre. Somente não posso levantar-me e acompanhar-te, mas depois que dormir, penso que ficarei bem. A irmã adotiva acentuou, vertendo algumas lágrimas. São estas as provas redentoras, meu querido Rob. Deus te restitui a saúde da alma, por te considerar novamente digno. Mas o médico, que conservava com Beatriz uma conversa, e o abade D'Urville, à distância de 2 passos, acrescentava: Creio que a pobre rapariga não conhece o delírio da morte. O agonizante começa a desvairar. Deve ser o fim. Longe de ouvir a opinião descriteriosa do mundo, Alcione conchegava o irmão de encontro ao peito, elevando-se a Jesus em preces fervorosas. Sinto muito sono, disse Rob num sopro débil. A filha de Madalena afagou-o com mais ternura e o músico adormeceu para sempre, no mundo, para despertar numa vida mais alta. O doloroso incidente, que arrebatara o irmão adotivo para a esfera espiritual, deixara Alcione muito mais abatida do que fora de prever. Saint-Pierre cuidou do funeral com maior solicitude. Terminada, porém, a cerimônia fúnebre, que se havia revestido de tocante simplicidade, a jovem Villamil começou a experimentar penosa angústia no coração. Nunca sentira tamanha sensação de soledade no mundo. Rob era o último traço da sua infância e da sua juventude. Amargurosa pela saudade, empolgou-lhe o coração. A antiga chácara de Ávila ficara muito distanciada no tempo. Dolores e João de Deus, os bons amigos da meninice, jamais haviam dado sinal de vida do seu longínquo recanto. Padre Damiano e sua mãe haviam partido. Seu pai e o avô haviam seguido os passos no caminho da morte. Carlos afastara-se pela incompreensão. Rob descera à sepultura. Dominada pela tristeza dos espíritos solitários, a filha de Madalena recolheu-se ao aposento particular. Aí chegando, chorou convulsivamente em atitude contrária a todos os seus hábitos. Abraçando o velho crucifixo, junto do qual tantas vezes Dona Margarida e Madalena haviam chorado, dizia sentidamente: Ah, meu Jesus, não me desampares. Foi aí que a pobre louca, dando pela sua falta, aproximou-se, depois de abrir a porta levemente cerrada, exclamando de olhos inexpressivos num impulso maquinal: Alcione, Alcione! A interpelada enxugou o pranto, recolocou o crucifixo no lugar primitivo, levantou-se solícita e foi ao encontro da enferma com ternura. Ah, como me esqueci da senhora! E, abraçando a pobre demente, conduziu-a com muito carinho ao quarto de dormir.